Começando mais um Conexão Mente e Corpo. Toda semana trazendo temas importantes para reflexão. E hoje vamos falar da síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, do estresse crônico no trabalho, acometido com milhões de pessoas, milhões de trabalhadores. E desde janeiro de 2022, essa síndrome está catalogada no Código Internacional da Doença, através do CID-11, QD 85. É muito importante falar sobre essa síndrome, porque o diagnóstico muitas vezes ele é errado, porque ela confunde muito com depressão, com TAG, transtorno afetivo, transtorno de ansiedade generalizada. E o diagnóstico precoce ele é fundamental para que tenha um bom prognóstico, né? Na saúde do trabalhador. O nexo causal está relacionado com o trabalho. É uma doença ocupacional, prioritariamente. Decorrente do que, né? Os três principais fatores que o CID-11 classifica exatamente é uma exaustão emocional. Uma exaustão, ou seja, uma sensação de esgotamento físico e mental da pessoa. Vou baixar um pouco o som aqui. Ela perde a energia, uma perda de energia, sim, uma dificuldade de lidar com as questões, com as demandas do trabalho. O segundo é uma despersonalização, ou seja, a pessoa tem atitude cínica, ela fica, vamos dizer assim, negativa em relação ao ambiente de trabalho, aos colegas, aos clientes, aos pacientes. Tudo que está relacionado àquilo, para ela não faz sentido, porque ela chegou no ápice do seu esgotamento. E aquilo vai te dando uma insatisfação, né? Então é a baixa realização profissional. O corpo dela, uma sensação, o estresse, ele rompe com todo o equilíbrio biopsicofisiológico da pessoa, né? E faz com que ela tenha sensações de afastamento, distanciamento. E decorrente do quê? Decorrente, logicamente, de um ambiente do trabalho ostensivo, com várias cobranças, decorrente de uma qualidade de vida do trabalho ruim, né, com muitas cobranças, muitas metas, um ambiente tóxico, vamos dizer assim. A cultura organizacional promove esse burnout, e isso vai trazendo com que as pessoas sejam insatisfeitas. Muita cobrança, turno, hora extra, turno, uma cobrança excessiva, além da conta. E baixo salário, a pessoa precisa fazer nova jornada ou ter um outro emprego paralelo para atingir as demandas, né, nesse mundo capitalista que nós temos. Então aquilo vai trazendo um esgotamento mental e físico da pessoa, né? Para ser considerado burnout, não é estanque pontual, eu trabalhei esse feriado inteiro, não. É uma coisa que vem recorrente, vem minguando a energia da pessoa, aquele ambiente vai ficando hostil para ela. Quais as profissões? A saúde é uma das grandes, né? Nós passamos aí pela pandemia, muitos profissionais foram afastados e outros tiveram que substituir, quer dizer, aumentou a demanda, aquele desgaste e o índice de absenteísmo foi muito grande. Mas todas as profissões que relacionada com alguém, com contato com outra pessoa, pode
gerar esse esgotamento e também pode ser fonte dessa síndrome de burnout. Quais são? A educação também passou por um estresse muito forte, né? A cobrança, as metas atingidas, ter que lidar com as crianças, com os alunos, com os pais, nesse conflito, isso gerou muito afastamento na área da educação. Fora ter que lidar com a situação de ter que dar aula, ter que dar conta dos conteúdos, então aquilo gerou uma insatisfação. Então os professores, os bombeiros, os policiais, por incrível que pareça, os jornalistas, os publicitários, são rankings de profissões que foram classificadas como burnout, por conta da cobrança. Os telemarketing tem muitos, só que muitos não têm esse diagnóstico, isso que possibilita a diminuição dessas estatísticas, desses dados, né? Mas foi feito um levantamento no hospital público municipal e 48% falaram que tem outro emprego. Imagina, na área da enfermagem. Então, assim, ou seja, a carga de trabalho é muito grande, né? Você lida com outro, você não tem tempo para lazer, consequentemente, quando você tem uma carga excessiva, você não tem tempo para ter o convívio da familiar. Você percebe o quanto que vai enraizando essa síndrome em outras áreas da vida pessoal, né? O burnout, ele tem uma assim, moderado, leve, ela tem, né, ela é subjetiva, ela é pessoal, ela é individual, né? Por mais, por exemplo, tem gente que tem pânico quando vai trabalhar, tem outros que lidam com isso, vai levando na maciota, mas assim, vai tendo perda na qualidade de vida. Então tem graus de intensidade conforme cada um, né? E ela tem muito preconceito no ambiente de trabalho quando você classifica um afastamento por síndrome de burnout. Por quê? Porque precisa de fazer um CAT, né? Porque é um acidente, é um comunicado de acidente de trabalho, é uma doença ocupacional. Lógico que tem outras circunstâncias, outros trabalhos que pontuam o esgotamento, né? Falam do burnout materno. Realmente, né? É um olhar que se tem, mas aqui a gente não vai abordar esse aspecto, né? A gente vai falar realmente da síndrome de burnout do trabalhador, porque o burnout materno, ele é uma consequência assim, né? Quando aquela carga de ter que lidar com aquilo, daquela insatisfação, aquelas incertezas que a mãe tem, realmente precisa ter um olhar para aquilo, né? Tem a depressão pós-parto, que é o blues, né? A depressão blue, mas assim, precisa verificar direitinho essa exaustão do cuidado com a criança, porque a mãe realmente é um desgaste, é pontual, né? Pós-materno, né? Cuidar das crianças, lidar com aquilo, precisa de ajuda, né? Não pode descaracterizar que existe a exaustão por conta desse trabalho. Ainda mais que é um trabalho que da família ou dona de casa, que não é remunerado, gera mais ainda desconforto. Enfim, mas dá outros tipos de prazer, que é cuidar da família, né? Enfim, o que a gente vai trazer é a síndrome de burnout profissional, que caracterizado hoje como uma doença ocupacional, já reconhecido há muito tempo pela Organização Mundial de Saúde, e agora recentemente no Brasil ela entra no Código Internacional da Doença, no CID-11. Agora, por que esse ambiente é hostil, né? Por conta das cobranças, de uma cultura organizacional que faz com que a pessoa não olhe para aquele sujeito como sujeito de possibilidades, de talentos. Então a cultura organizacional, ela é inflexível, o nível de cobrança é muito alto, nível de meta,
e isso faz com que a pessoa vai minguando a sua realização profissional. E vários sintomas é acometido, né? Lógico que tem a questão dessa relação com o outro de uma forma mais distante, porque ela fica aversivo ao ambiente de trabalho, mas também ela, como tem uma carga de estresse muito grande no organismo, aumenta os níveis do cortisol, que é o hormônio do estresse. Mas assim, a gente está falando de aumento nível mesmo, né? De uma exacerbado. E aí mexe com o sistema imunológico da pessoa, porque ativa, quimicamente no nosso organismo, ela atinge uma região chamada hipotálamo, hipófise adrenal. Então mexe na relação cardiovascular, mexe no sistema imunológico. No sistema imunológico você vai ter certos tipos de alergia, né? Tudo isso são pontuados no CID-11, mas de alguma forma não precisa necessariamente ter todos. Pode ter alguns, mas pode ter alergia, dermatite, psoríase, desenvolver diabetes, disfunção gastrointestinal, a pessoa fica apática, a pessoa não tem força para ir para o trabalho, quando tem ela vai empurrada e ela se esforça o máximo, né? E para ela chegar nesse esgotamento é porque ela atingiu o ápice da sua força, né? E é muito difícil mesmo. E tem muito preconceito, por quê? Porque quando você machuca, quebra, faz um tombo, enrola o braço, né? Engessa o braço, você vê. Mas aquele não, o pessoal fala que é frescura, e aí quando ela volta no trabalho, muitas vezes ela é colocada, readaptada, porque é aquele lugar, né? Então assim, a empresa, a instituição, a organização, ela tem que ter um olhar para isso, porque é a saúde do trabalhador, a pessoa tem, né, se doou para aquela empresa, para aquela vida, e para aquela instituição, né, para aquele trabalho, e não é reconhecido. Os mínimos esforços não é reconhecido, não tem ou porque lhe cobra uma cobrança, uma responsabilidade excessiva além da conta, tem que dar conta de tudo, e ela não consegue negar isso, porque ela quer realmente trabalhar, mas o corpo não ajuda, a mente não ajuda. Então ela vai minguando, né? E esse preconceito que minimiza a relação psíquica do sujeito, do adoecimento psíquico, ele é muito recorrente na nossa cultura do Brasil, né? Então é como se eu falo mesmo por dentro do hospital, a gente percebe isso, né? Na área da psiquiatria ou na área em outras especialidades, o quanto que ainda existe um preconceito nas doenças psiquiátricas, né? Nessa doença emocional que é a síndrome de burnout, esse esgotamento, né? Dessa exaustão, esgotamento físico e mental. Então assim, é uma coisa muito séria que a gente precisa trabalhar isso, porque realmente nós estamos perdendo muitos profissionais por conta disso, né? E hoje eles têm os direitos trabalhistas garantidos, né? Garantidos os 15 primeiros dias, logicamente, do afastamento, e quando ele voltar, e às vezes é necessário, por exemplo, se afastar mesmo do ambiente de trabalho, ter um trabalho mais de autocuidado, buscar as práticas integrativas complementares como uma alternativa, como um complemento, né, nem alternativa, um complemento do tratamento para ela voltar para o estado mental mais adequado, para a qualidade de vida, né? Então a pessoa busca uma acupuntura, busca fazer um yoga, uma meditação, ela vai voltando para o teu centro, né? Além, em muitos casos, é necessário o tratamento psiquiátrico, né? Com entrar com medicação, porque se assemelha quase a uma depressão. O burnout, a pessoa fica em estado ansioso ou o extremo da depressão. É muito difícil, né? Então a pessoa precisa estabelecer limites dela mesmo,
precisa do autoconhecimento, precisa resgatar a autoestima, um tratamento, uma terapia, uma psicoterapia muito bem-vinda. A cognitivo-comportamental vai trabalhar vários aspectos também para definir ações comportamentais, maneira dela se ver, porque assim, esse estresse, ele atrapalha não prejudica só a vida profissional, percebe? Prejudica as relações do trabalho em casa, as relações familiares, as relações conjugal, as relações em outras áreas da vida da pessoa. A pessoa não tem tempo para o lazer porque ela tem sobrecarga no trabalho. Então tudo isso é importante trazer, falar desse tema, por conta que assim as pessoas estão muito cada um por si, né? Então, dentro do ambiente de trabalho, observe teu amigo como anda, né? Se a qualidade de vida dele tá legal, né? Às vezes a pessoa precisa conversar com alguém, às vezes a pessoa precisa alguém olhar para essa pessoa e falar: e aí, você tá bem? Como é que você tá? Diminui bastante isso, então, porque a pessoa vai perdendo o interesse, vai perdendo a sua própria eficiência no trabalho. Na área da saúde é até perigoso, viu? As pessoas com essa síndrome fazer o exercício do cuidado com o outro, por conta que ela não está 100% atuante, né? Ali, né? Ela está ali, mas não está. É uma sensação, é muito difícil, né? Eu já atendi algumas pessoas que com essa síndrome e ela descreve assim uma apatia em relação a tudo. É muito mais que uma depressão. Ela foi minguando, e quando ela vai chegando no ambiente de trabalho, dá taquicardia, sabe? E quando ela se afasta, ela melhora. Mas assim, e o pessoal acha que é frescura, e não é frescura, é uma dor real, né? É uma síndrome real, né? Assim, é um sentimento que a pessoa tem, um acometimento que a pessoa tem, que não é frescura, né? E eu já ouvi muitas pessoas falando que é frescura, e não é. Né? Então tem que ter o respeito pelo ser humano, né? E muitos tentam suicídio, né? Muitos têm ideação suicida porque não quer aquilo. Muitas vezes é um trabalhador eficaz, sempre foi pontual, a vida inteira se doou, e aí quando ela vê que ela não consegue mais por essa exaustão, ela tem a sensação de menos-valia, percebe? Isso vai prejudicando muito esse colaborador, né, esse funcionário, esse trabalhador. Então, o quanto que a gente precisa falar sobre isso, porque às vezes a pessoa é contratada por uma função, né, e ela acaba realizando uma outra, 2, 3 funções, ela tem que dar conta daquilo. Então, a cobrança excessiva. E a gente acontece hoje no Brasil, o que acontece? Que existe muita procura para pouca demanda no trabalho, né? E tem as relações trabalhistas, muitas de diferentes contratações, PJ, por exemplo, a terceirização, que são realidades distintas de cada contrato, que vai também minguando a qualidade de vida desse trabalhador. Eles não têm voz, e assim, não está satisfeito? Tchau. Não tá... E assim, a empresa precisa ter esse olhar com dignidade para esse que lhe presta o serviço, né? Até para melhorar a cultura organizacional do todo, né? Foi uma conquista muito grande a Organização Mundial ter classificado, né, principalmente aqui no Brasil, nesse Código Internacional da Doença, no CID-11, que é o atual, até por conta dessa garantia desse trabalhador, né? O quanto que a gente precisa. Mas o que fazer quando você é acometido? A primeira coisa é você ter consciência e buscar uma ajuda profissional. Eu não tô legal, eu tô com desânimo, eu não aguento mais, eu fico irritado, eu tô com taquicardia, eu me sinto desconfortável naquele ambiente, eu não consigo olhar para a cara da pessoa. A pessoa tem que reconhecer isso. A primeira coisa, buscar ajuda e buscar
sabe, colocar os seus limites, né, assim, descansar um prolongado, não fazer tanta hora extra, buscar se refazer, né, buscar algumas práticas integrativas complementares que eu aposto muito nisso, porque realmente o que nós temos hoje é eficaz para isso. Então a pessoa faz uma auriculoterapia, faz uma acupuntura, faz uma outra prática de mente e corpo, deixa eu pegar uma água, vai trazendo uma sanidade para o teu equilíbrio emocional, né? Então, a gente tem feito muitas pesquisas apontando o quanto que o diagnóstico precoce e certo, né, principalmente certo, favorece esse trabalhador, porque ele vai se conscientizando e vai se empoderando do próprio valor real dele, né? Porque a sensação menos-valia do funcionário é terrível. Quando fala, puxa, eu gostaria, mas eu não consigo. Então, assim, não colocar, né? E assim, a gente não pode descaracterizar também que o mundo hoje, né? O mundo de exigências, o mundo a sociedade capitalista, consumista, né? Então você tem que trocar aquilo, tem que trocar aquilo, tem que ser da última geração, tem que dar aquilo, tem que dar o melhor. É uma geração que trabalha excessivamente e não tem qualidade de vida, em prol de se ter em detrimento do ser. Então a gente precisa ficar um pouco mais atento em relação a isso, para a gente mesmo, sabe, verificar a queda desse desempenho em relação àquilo. O que eu fazia antes que me dava prazer, hoje eu não faço mais. Esses pequenos detalhes de autopercepção que só o autoconhecimento percebe, né? Você se perceber enquanto teu corpo, enquanto teu estado emocional, vai te pontuando que você precisa buscar ajuda profissional, né? E depois disso pôr alguns limites, estabelecer algumas metas para o relaxamento mesmo, por exemplo, dormir mais cedo, praticar um exercício físico, comer menos, uma alimentação mais saudável. Tudo isso são complemento do tratamento para que a pessoa tenha realmente uma qualidade de vida melhor. Exercício físico é importante, é fundamental, porque aquela carga daquele hormônio cortisol, ele vai diminuindo quando você pratica um exercício físico. Mas assim, mas eu ando a pé. Não se trata de você ir a pé até o ônibus, não. Você tem que tirar um tempo, pôr um tênis, dar umas voltas só para isso, para o nosso cérebro canalizar a endorfina desse exercício para a liberação da serotonina. Então, são artifícios, porque a pessoa fala, não, mas eu caminho, vou a pé, eu caminho tanto. Não, você tem que tirar um tempo do teu tempo, né, para você fazer esse cuidado, autocuidado. É diferente, né? É fundamental falar disso. Muitas pessoas estão adoecidas e muitas vezes com medo, por exemplo, assim, não, eu não quero fazer um CAT, não, porque eu vou ficar mal vista depois no trabalho. Então prefere o diagnóstico de depressão, né, do que a própria síndrome de burnout. Por isso que quando for no psiquiatra ou no médico que faça esse diagnóstico, comentar sobre isso, né? Comentar sobre se é isso. Não é qualquer estresse do trabalho, porque a diversidade do ambiente de trabalho sempre existiu, mas é essa exaustão, sabe? Exaustão, a diferença é isso, é um estresse crônico, que a pessoa tem sudorese, às vezes desenvolve até síndrome do pânico, às vezes tem até ideação suicida. Então é sério o negócio, né? Então a gente tem que validar, procurar, dentro do possível, as empresas, melhorar o ambiente do trabalho, né? Se não conseguir ser mais flexível em relação aos plantões, em relação ao trabalho, em relação às cobranças, pelo menos ser um ambiente mais acolhedor, né? Porque o nexo causal da síndrome de burnout é
o trabalho, né? Essa é a diferença fundamental desse esgotamento físico e mental que o burnout causa. Lógico que tem o esgotamento físico em outras atividades que não relacionadas ao trabalho remunerado, tem, mas não é síndrome de burnout, né? Pode ser, a gente fala do burnout materno, que nem eu estava explicando, mas precisa também ter um olhar para isso, né? A rede de apoio precisa estar atento a isso, porque realmente tem muitos prejuízos, né? Aquela mãezinha, aquela puérpera que cuida do bebê e é super cansativo, isso não é considerado a síndrome de burnout, apesar que tem um esgotamento físico e mental nessas primeiras fases, né? Eu estou falando isso porque me fizeram essa pergunta. Aqui a gente está relacionando a síndrome de burnout com uma doença ocupacional do trabalho e hoje regulamentada pelo CID-11, aqui no Brasil já está regulamentada, em alguns países a gente não tem essa dimensão, mas a Organização Mundial da Saúde já pontua como uma doença ocupacional do trabalho decorrente dessa cobrança excessiva, desse ambiente hostil, de atingir meta, e é muito difícil. Os depoimentos das pessoas que passam por essa síndrome, ela gostaria de trabalhar, muitas vezes são trabalhadores que sempre se doaram, sempre tiveram em frente, sabe? Sempre estavam disponíveis para o trabalho, sempre fizeram a sua melhor parte, mas aquilo vai exaurindo a força, sabe? Pelo não reconhecimento, pela insatisfação, pela sensação de menos-valia, pela uma chefia mais hostil, mais autocrata, e aí você vai minando o emocional da pessoa. Então, lógico que quando você tem o diagnóstico da síndrome de burnout, você tem que fazer o CAT. Não necessariamente que o CAT vai te dar o respaldo legal, não é isso. Porque o afastamento já é um respaldo legal, mas você vai ter a sensação de que, puxa vida, né? Então eu preciso melhorar essa qualidade de vida no trabalhador, e aumenta, inclusive, o percentual para as empresas olharem e verem assim, o que nós estamos fazendo, quais são os benefícios, né? Quais são as políticas, o clima organizacional que a gente pode atuar para que melhore as condições, né? Então aí entra a roda de conversa, entra o diálogo entre a equipe, entre a integração, várias outras possibilidades, né, que uma empresa pode fornecer para que esse ambiente seja um ambiente produtivo, sim, mas assim, mais afetivo, com um senso mais colaborativo, né? Com um senso mais de olhar para o outro e respeitar, por exemplo, as suas dificuldades, né? A dificuldade, por exemplo, que uma pessoa tem. Lógico que as empresas não querem saber dos problemas pessoais dos funcionários, né? Via de regra, não querem. Mas dentro do possível, quando você encontra um colo acolhedor, né? Que você fala isso e você tem ouvidos para ouvir, as pessoas têm ouvido para te ouvir, aquilo vai te trazendo mais leveza e você segue adiante. É o mínimo que se pode fazer, né? O espaço da palavra, um canto de convivência, uma integração com as equipes, uma pesquisa de QVT, né? De qualidade de vida no trabalho, o que te satisfaria você ali, quais os benefícios que você gostaria. A empresa tem que ter esse olhar para esse colaborador de uma maneira mais salutar, mais digna, né? Para que eles não adoeçam, né? Então, a promoção de um ambiente saudável é a grande chave para a gente sucumbir essa síndrome de burnout que está sendo acometida por milhares de trabalhadores, né? Eu tenho depoimentos também da educação, alguns professores entraram em pânico, né? Não cuidando do burnout, desse esgotamento emocional, desenvolveram a síndrome do pânico, e é terrível, gente. Então, assim, cuidar um diagnóstico precoce para evitar maiores transtornos, né?
porque a pessoa ficava aversiva, não queria olhar, não queria só de pensar, sabe, de entrar ali, desenvolvia todo essas reações fisiológicas mesmo, né, e emocionais e psíquicas. Então, vamos cuidar do trabalhador, vamos cuidar da nossa saúde, da psicoesfera, psicohigiene, né, que a gente fala do trabalho, para que tenhamos melhores condições de trabalho, porque muitos trabalhadores vivem mais no trabalho do que na própria família, né? E às vezes, sabe, só o fato de ir até o trabalho, por exemplo, passar o trajeto do trabalho já é estressante. Aí chega, tem aquela cobrança, chega um pouquinho, às vezes o chefe mais raivoso, mas, sabe? Então, nós somos seres humanos, né? A gente precisa ter um olhar mais humano para o outro humano, né? Acho que é nesse sentido. Por mais que a gente busque a produção, a empresa busque a qualidade, busque... Mas assim, e esse trabalhador que está adoecendo, que está adoecido na tua organização? Então, era essa a mensagem que eu queria trazer. A live vai ficar gravada, que eu acho que é um tema bastante relevante, no sentido que muitos estão adoecendo. Aí o pessoal fala, mas tem muito desempregado, mas a gente não está pensando nisso, sabe? Seria bom o pleno emprego, mas assim, aqueles que estão trabalhando porque precisam realmente trabalhar, estão adoecendo. Tem que ser grato ao trabalho? Tem que ser grato, mas assim, que tal promovermos um ambiente mais salutar nesse campo aí do trabalho, né, do exercício do trabalho. E é isso aí, meus amores, ó, um beijo grande, a live vai ficar gravada, e até agora a gente passamos para terça-feira, que é um horário também que é legal, às 20h30, vai ficar gravado e vai pôr no canal também. Entra lá no canal, curte o canal, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, né? E a gente consiga manter aqui toda semana trazendo esses temas importantes que a gente traz para reflexão, tá bom? Ó, um beijo e até terça-feira que vem.